Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé, vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agradecer a Deus por este dia, esse dia de comemoração do Dia dos Pais. Possamos glorificar o nosso Deus, honrando ao nosso Pai Celestial. Oremos. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia de vida, por mais uma vez podemos estar na tua casa, podemos, ó Pai, ter comunhão com os nossos irmãos, queremos nos alegrar na tua presença, ó Pai. Pai querido, abençoa cada pai presente aqui nesta noite, cada pai que vai nos acompanhar por meio da internet, ó Pai, que em tudo isso o teu nome seja glorificado e que possamos, ó Pai, como pai, ter essa figura tão importante na vida dos nossos filhos, ó Pai. O Senhor nos capacite, nos dê sabedoria, nos dê direção e que nossos filhos, ó Pai, aprendam a honrar seus pais, porque este é o mandamento do Senhor. Pai querido, abençoa a tua palavra que será pregada, abençoa os hinos, os cânticos que serão entoados, ó Pai, em teu louvor, que o Senhor receba um cheiro suave diante do teu trono, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, que possamos sair daqui fortalecidos no Senhor. Perdoa, ó Pai, as nossas faltas, os nossos pecados. Abençoa, ó Pai, a nossa igreja, nossos irmãos, nossas famílias, ó Pai, para que possamos permanecer firmes, fiéis à tua palavra, ao Senhor. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Salmos, capítulo 95. Eu vou ler os versos de 1 a 3. Salmos, capítulo 95. A partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Amém? Amém. Nós possamos louvar e bendizer e engrandecer o nosso Deus nesta noite. Amém. Sermos gratos ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem dado aos seus servos. Amém? Amém. Vamos abrir nossos hinários no hino número 66. Vamos cantar o hino Rei dos Céus. Meia, 66. Eis que chefe
Senhor será coroado sobre toda a terra. Nós reinaremos com Ele, amém? Vou convidar o irmão Wagner, né? Wagner, por favor. O Wagner vai cantar. Vou tentar louvar o Senhor em espírito e verdade. Aqui em cima. Em cima, pai. Melhor. Não, aqui fora, né? Eu quero ser Senhor. Não. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Amém? Nós possamos ser fiéis ao nosso Senhor aonde nós estivermos. Irmãos, eu tenho 2 avisos, né, aos irmãos. Semana que vem será a nossa comemoração do Dia dos Pais, né? Hoje é o Dia dos Pais, né? E alguns irmãos estão com seus pais, outros foram ver seus filhos. Mas a gente programou para a semana que vem, então às 13 horas que nós vamos iniciar. Nós vamos fazer um almoço aqui na igreja, vamos passar a tarde aqui, depois mais tarde, 5 horas da tarde, nossa escola bíblica dominical, e às 19 horas o nosso culto. Tá? Então, essa semana eu vou passar para cada irmão aí a relação lá das coisas que nós estamos organizando para a gente poder fazer esse nosso almoço, tá bom? E o outro aviso, irmãos, é que na outra semana nós vamos ter um culto na escola bíblica dominical na parte da manhã aqui na igreja, né, às 9 horas da manhã,
Vamos ter o nosso culto, 11 horas vamos terminar, vamos almoçar, e quando for por volta de 15h30, vamos nos reunir novamente aqui na igreja para irmos para Niterói. O nosso culto será lá em Niterói, vai começar às 18 horas, será o aniversário da nossa congregação, tá? Então, vamos nos organizar. Eu peço que os irmãos estejam em oração, né, pela programação que iremos fazer no domingo, dia 22, tá bom? Lembrando que este é o primeiro aniversário da nossa congregação, né, e vamos prestigiar os nossos irmãos também ali na cidade de Niterói. Bom, eu peço que os irmãos estejam orando, né, para que Deus abençoe essa programação. Vamos ter o pastor que vem lá de São Paulo, da Igreja Batista Betel, né, o pastor Paulo. Então vamos ter um momento especial aqui na nossa igreja. Pedidos de oração, irmãos. Eu peço que os irmãos continuem orando, né, pela irmã juvenil, né, ela está lá no seu tratamento. Peço que os irmãos continuem orando pela nossa nação, né, pelos nossos governantes, que Deus possa estar abençoando, né, esse nosso país, abençoando aqueles que o governam, dando sabedoria a esses homens. E essa semana, né, teremos 2 aniversariantes. A irmã Eunice fará aniversário amanhã, peço que os irmãos orem por ela, né, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. E depois de amanhã, né, no dia 10, vai ser o irmão Estevão, tá bom? Então, tem um grupo lá do WhatsApp, não esqueça de parabenizar os nossos irmãos, tá bom? Irmãos, eu vou fazer mais uma oração, depois vou convidar o irmão Moacir, para que ele possa também fazer um especial. Oremos. Pai querido, queremos te agradecer, ó Pai, que até aqui o Senhor tem estado conosco, tem sido um Deus presente, que nos guarda, que nos protege, ainda que não sejamos merecedores, ó Pai, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Pai, o Senhor tem sido conosco, ó Pai, um Deus muito presente. Nós te louvamos por isso e te agradecemos. Nós queremos pedir em especial, ó Pai, pela irmã juvenil, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da Tua serva, dando a ela saúde, ó Pai, sabedoria aos médicos que cuidam dela, e que ela, se for da Tua vontade, do Teu querer, ó Pai, ela possa se recuperar e estar conosco novamente. Abençoa o irmão Valdez, a sua família, ó Pai, que tem cuidado da Tua serva, ó Pai. Nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem sido com ela, ó Pai. Queremos te pedir também pela nossa nação, por este momento que passamos, ó Pai, diante dessa pandemia, que o Senhor continue nos guardando, ó Pai, desta doença, nos protegendo aqueles que são nossos familiares, nossos irmãos, nossos amigos, ó Pai, e que o governo, ó Pai, possa ter sabedoria para agir neste momento, e que isso seja, ó Pai, passageiro em nossas vidas. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor haja poderosamente no nosso país, na nossa nação, com os nossos governantes, ó Pai, para que eles possam cuidar deste povo, ó Pai, da melhor forma possível. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua igreja aqui reunida nessa noite, e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos assim, por favor. Deixa eu arrumar um contato, né? Não, mas eu acho que dá para. Acho que não vai funcionar, né? Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós, amém? É bom a gente estar na presença do Senhor. Só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória seja do Senhor. Eu vou louvar aqui a minha gatinha, porque ele diz. O instrumento é tão grande, tá aqui, então não estou olhando.
Com certeza sabemos que o nosso Senhor vive, amém? E um dia nós estaremos com Ele. Irmãos, vamos abrir nossos cantores no hino 155. 155. Durante este hino, vamos poder estar recolhendo as nossas ofertas, nossos dízimos. E eu gostaria de ler um texto que está lá em 2 Coríntios, antes de cantarmos, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante. O apóstolo Paulo, ele, exortando a igreja de Corinto, ele diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém? Então, o apóstolo Paulo usa o exemplo da semeadura, para falar a respeito do nosso relacionamento com o Senhor. Mas ele diz para nós que cada um deve contribuir segundo o que propôs no coração. Tá? A coleta dos dízimos e ofertas, irmãos, ela é um privilégio dos membros da igreja. Então, nunca se sinta constrangido em ter que ofertar na casa do Senhor. Mas se Deus colocou no seu coração, Deus aceita, se for com alegria, com entendimento, não por necessidade, mas com alegria. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Vamos cantar o hino 155.
Moacir, pode fazer mais uma oração, por favor? Soberano Deus, Pai, obrigado, Deus, por esta tarde, por esse dia que o Senhor nos concede aqui na tua presença. Senhor, que eu venho para agraciar a tua vontade e a tua misericórdia. Obrigado por cada vida aqui representada. Também, Deus, pelo irmão que nos ajuda, que está conosco. Que o Senhor venha dar aí saúde, força do corpo, e que o possa estar sempre conosco aqui. Deus, Pai, que o Senhor venha, vai trazer as nossas palavras, que o Senhor fala aos nossos corações. Que o Senhor também enche o Senhor do Espírito, que vem falar. Que esta mensagem, Deus, Senhor, Deus, para que nós, Deus, ponhamos em uso, Deus, para a nossa vida cotidiana. Pai, que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Nos abençoe, nos perdoa o nosso pecado. E te agradecemos por tudo, em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra. Peço que o Senhor nos abençoe, ó Pai, através da reflexão, da meditação, ó Pai, que possamos ser direcionados pelo Senhor, segundo a Tua vontade, ó Pai, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto mostra para nós o momento do batismo de Jesus, em que o Espírito Santo, ele desce sobre Jesus após o seu batismo, na forma de pomba, né? E você tem também uma voz de Deus, né? A voz de Deus é uma voz que vem do céu, dizendo, né? Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Então, Deus, ele testifica do seu Filho de uma forma pública, para as pessoas que estavam ali naquele local, tá? Então, nós percebemos que havia ali um relacionamento entre Deus Pai e o Deus Filho, né, Jesus. E hoje nós vamos estudar um pouco a respeito desse relacionamento, né, aproveitando esta data, né, em que as pessoas estão aí comemorando o Dia dos Pais. A data em si, irmãos, é apenas uma data comercial, né? O pessoal aproveita para poder presentear, né, seus pais, mas de qualquer forma é sempre bom, né, a gente receber um presente. Então eu não sou contrário a isso não, tá, irmãos? Pelo contrário, né, eu incentivo meus filhos a nos presentear, tá? E eu também, em datas especiais, procuro presentear as pessoas a quem eu amo, tá, irmãos? De qualquer forma, nós vamos ver um pouco a respeito desse relacionamento entre Jesus, o Filho, e o Pai. Um relacionamento que, por meio das Escrituras, nós percebemos que era um relacionamento muito íntimo. E o relacionamento entre um pai e um filho, irmãos, é sempre um relacionamento de muita intimidade, né, de cumplicidade. Por quê? Porque o filho, desde muito pequenininho, depende de seu pai. Nos seus primeiros anos de vida, ele depende completamente
né, da figura do seu pai ou da sua mãe. Ideal seria que todos fossem criados por pai e mãe, mas nem sempre acontece. Mas de qualquer forma, esse relacionamento é um relacionamento muito íntimo. E Jesus, ele teve um relacionamento muito íntimo com o Deus Pai, com Deus, quando ele esteve, né, na forma de homem, na forma humana, né, quando ele se revelou. Se nós formos lá no Evangelho de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, verso 46. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 46, Jesus está aqui dialogando com os judeus, né? E os judeus sempre disputavam com o Senhor, né? Porque eles não criam no Senhor Jesus como o Messias, como o Cristo. E ele então diz assim, a partir do verso 46, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Jesus está questionando os judeus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Até aqui. Então veja só, irmãos, nesse diálogo entre Jesus e os judeus aqui, os principais ali da sinagoga, os fariseus, eles ficavam questionando a respeito da posição de Jesus, como o Cristo, e então ele falou, eu estou falando a verdade para vocês, mas vocês não creem. Por quê, irmãos? Porque para se crer na verdade, tem que ser alguém que escuta a voz de Deus. E olha que interessante, Jesus nesse diálogo aqui, quando chega no verso 49, ele diz assim, porque os judeus acusam ele de endemoniado, você tem demônio, mas Jesus não tinha demônio, irmãos. Pelo contrário, os demônios quando viam eles, se desesperavam pela presença do Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus respondendo diz, não, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Então Jesus, irmãos, como o Deus Filho que se fez carne entre nós, ele honrou a Deus, o Pai. Ele honrou ao Pai. E ele deixa isso claro aqui no versículo 49. E continuando o texto, ele diz, eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque, julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então Jesus, irmãos, ele honrava ao Pai, e ele dizia a verdade, e ele não buscava a sua própria glória como homem, mas ele glorificava ao Pai, cumprindo aquilo que o Senhor havia ordenado. Se nós formos lá no capítulo 1 de João, o Evangelho de João, ele revela a Jesus como aquele que estava desde o princípio, em João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Que verbo é este que João está revelando aqui? É o próprio Senhor Jesus. E como é que nós sabemos que ele é o verbo? Porque se você for comigo lá no verso 14, diz assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, irmãos, ele estava com Deus lá no princípio, ele é Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós.
Por isso sabemos que o Verbo é Jesus. Ele estava conosco. E por que Jesus veio em carne? E por que o autor aqui diz, né? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Porque quando Jesus se fez carne, o Deus invisível tornou-se visível. Se você for comigo lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo, falando da pessoa de Jesus, no verso 12, desculpa, capítulo 2, tá? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Será que eu marquei errado? Capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, peraí, irmãos, Jesus, né, sendo na forma de Deus, porque Ele é Deus, como nós vimos lá em João, Ele não teve por usurpação. Usurpar é assumir o local, né? Quando você tem alguém que está usurpando o seu local, é que aquele local é seu de direito, mas alguém vai lá e toma ele. Mas Jesus não quis tomar, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele ficou sem nenhuma reputação, tomou a forma de servo, se humilhando, né, nessa forma de homem, e foi obediente a Deus. Então Jesus, Ele veio, né, para revelar esse Deus invisível. Ele veio para revelar esse Deus invisível. Se você for comigo lá em Colossenses, né? Você está em Filipenses, é a próxima carta. Colossenses capítulo 1, verso 12. Ele diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora presta bem atenção no verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Paulo, então, ele vai expressar aqui à igreja aos Colossenses, né, que Jesus, Ele é o Deus invisível que foi colocado entre nós visivelmente. Por isso ele disse para Filipe, né? Filipe falou para ele: mostra-nos o Pai que é o suficiente. Ele diz: mas estou atento tanto tempo convosco e me pedes para mostrar o Pai? Não credes que eu e o Pai somos um? Então Jesus, Ele é a imagem do Deus Pai, tá? E esse relacionamento dele, né, essa proximidade dele,
né, revelando o Deus Todo-Poderoso, tendo tomado a forma de homem. Mas ele é a imagem do Deus invisível. É importante nós sabermos disso. Mesmo ele sendo Deus, não quis ser igual a Deus, né, como disse lá em Filipenses. Em João, capítulo 10, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. O Senhor Jesus diz assim para os seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então a relação entre Jesus e Deus é uma relação de unidade. Deus se revela a nós por meio de seu Filho, de uma forma visível. E um dia nós nos encontraremos com o Senhor. É essa relação de pai e filho, uma relação perfeita. Bom seria que nós e os nossos filhos tivessem esse mesmo tipo de relacionamento, um relacionamento perfeito, de obediência, como disse lá em Filipenses capítulo 1. Que ele foi obediente ao Pai na morte e morte de cruz. Então, é importante que nós saibamos que Jesus, ele é Deus, que Jesus, ele revela Deus, que Jesus, ele honra a Deus Pai, que Jesus obedece ao Pai. É essa relação que nós devemos ter entre nós e nosso Pai. É essa relação que eu tenho que ter entre eu e os meus filhos. Uma relação de confiança, uma relação de proximidade, uma relação de honra àquele que nos gerou. Jesus, ele é um exemplo para nós com relação ao relacionamento entre ele e o Pai. Jesus aprendeu a obediência. Como pode o Deus Todo-Poderoso aprender alguma coisa? Ele é o sabedor de todas as coisas. Mas lá em Hebreus capítulo 5, Carta aos Hebreus capítulo 5, o escritor, a partir do versículo 5, ele está falando a respeito de Cristo na posição como sacerdote. Hebreus capítulo 5, versículo 5 em diante. Diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, peraí, esse Cristo, o Senhor Jesus, não glorificou a si mesmo, mas ele glorificou ao Pai. E o Pai também testemunhou do Filho, como nós vimos lá no início da nossa mensagem.
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Um relacionamento de pai e filho, perfeito. Tu és sacerdote, tu és meu filho, hoje te gerei. Nos dias da sua carne, né, quando ele se fez carne, ele clamou, chorou. A Bíblia diz que ele suou, né, suor de sangue lá no Getsêmani, porque ele suplicava e orava àquele que podia livrá-lo daquele momento de grande aflição. Mas Deus falou: não, o meu propósito é que você morra para que os meus filhos possam ser salvos. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Porque Cristo, irmãos, ele foi obediente ao Pai, e a sua obediência o levou para a cruz, e ele morreu por nós. Versículo 9: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, peraí, Jesus, ele dá o exemplo de obediência como filho, dentro do propósito de Deus para salvar a todos aqueles que crescem em Jesus, aquele que foi enviado. Ele obedeceu e aprendeu a obediência, e também ele veio a ser a causa da nossa salvação para todos que lhe obedecem. Então, todos que obedecem ao Senhor Jesus, todos que creem no Senhor Jesus, eles alcançam essa eterna salvação que foi consumado na cruz. Por isso que Jesus diz aquela palavra, aquela frase, né? Está consumado. Porque quando ele morre ali na cruz, irmãos, ele leva sobre si todas as nossas culpas. Um relacionamento perfeito de obediência entre Jesus, o Deus Filho, e o Pai, o Deus Pai. Que nós possamos também obedecer. Nesse dia que fala-se tanto dos pais, em que a gente quer prestigiar os nossos pais, somos prestigiados pelos nossos filhos, que possamos aprender por meio do exemplo de Jesus. Para nós encerrarmos, vamos para o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 23 e 24. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Então, peraí, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Se nós cremos em Jesus e honrar o nosso Senhor, irmãos, estamos honrando ao Deus o Pai. Agora, e quem não honra o Filho? Não honra o Pai que o enviou. É importante ouvirmos a sua palavra e crer naquele que ele enviou, em Jesus, para que possamos ter a vida eterna e não entrar em condenação. A palavra de Deus mostra que Jesus, ele veio a este mundo como filho, o filho unigênito do Pai, para obedecer a Deus, para ensinar, para revelar, para mostrar o Deus Todo-Poderoso em homem, em carne. E todo aquele que honra Jesus, honra o Pai. Quando nós honramos nossos pais,
estamos honrando ao nosso Senhor, obedecendo a sua palavra. Quando nós, como filhos, honramos nossos pais, quando nós, como pai, também ensinamos os nossos filhos, estamos honrando também ao nosso Pai Celestial. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Irmãos, mais importante, quando nós olhamos no relacionamento entre Jesus e o Pai, que foi um relacionamento de obediência, é que é preciso crer naquele que Deus enviou. João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos verdadeiramente honrar ao Filho, para que possamos honrar ao Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos estar encerrando, essa mensagem, e se ela falou ao seu coração, que você possa tomar uma decisão nesta noite, você possa verdadeiramente honrar ao Senhor. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós queremos honrar o Pai, ao Senhor, crendo no Senhor Jesus com o nosso coração, com toda a nossa força e com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Que possamos, ó Pai, ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor. Que o Senhor nos capacite e nos dê sabedoria, ó Pai, para que possamos direcionar os nossos filhos. E que, como filhos, possamos também honrar ao nosso Pai. Porque quando obedecemos a Tua palavra, honramos ao Senhor. Pai querido, abençoa cada um dos seus servos aqui esta noite. Abençoa, Pai, cada pai que tem esse papel tão importante na vida de seus filhos. Dê sabedoria, Pai. Direciona, mostra o caminho para que possamos ter um coração sábio para ensinar os nossos filhos a amar e obedecer a Tua palavra. Pai, nos leve em paz, em segurança para os nossos lares e nos dê uma semana debaixo da Tua paz. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não pode sentar com uma oração silenciosa. Estamos encerrados. Deus abençoe.